Preparado para uma história de terror? Só continue se não tiver medo, ok? Antes de começar, se inscreva para receber mais histórias. Assim você também estará ajudando o nosso canal. Agora vamos lá. Título: A verdadeira história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Início. As chamas sacudiram o ar da noite, aquecendo sua pele sardenta. Ela olhou para a escuridão além do fogo, fechando os olhos. Ela engoliu em seco e começou a falar. Você já ouviu a história dos Cachinhos Dourados e os Três Ursos? À medida que suas palavras ecoavam na noite, o ar ficou ainda mais parado e ameaçador ao redor do fogo. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela engasgava as palavras. Esta é a verdadeira história. Suas palavras ecoaram nas profundezas da noite. Gold seguiu a trilha, cantarolando para si mesma, entrando na mata, até que a trilha deixou de ser uma trilha, e o silêncio na mata ficou mais alto que seus passos no chão da floresta. Ela admirou os últimos raios de sol brilhando através dos pinheiros, sem saber que a luz do entardecer era sua única salvação para voltar para casa. A escuridão estava puxando-a para dentro dela, consumindo-a, cada passo levando-a mais para dentro da floresta. Com 8 anos de idade, cabelos dourados encaracolados, sardas salpicadas no nariz e nas bochechas e olhos escuros e penetrantes, Gold era realmente uma linda garotinha. Mas a beleza era passageira e não tinha lugar na floresta escura, onde a escuridão engole tudo, até mesmo as lindas garotinhas. À frente, Gold podia distinguir um minúsculo brilho de luar nas janelas de uma cabana escura e agourenta, aparentemente intocada pelo sopro de qualquer vida. Coberta por musgo e videiras kudzu, tão escondida pelas trepadeiras sufocantes, a cabana era quase parte da própria floresta. Gold podia ouvir um zumbido melancólico reverberando na cabine. Conforme ela se aproximava, ela podia apenas entender as palavras. Gold. Gold. Venha para a floresta e você verá a cabana através das árvores. Gold. Gold ficou instantaneamente apavorado. Ela não deve ter ouvido direito. Como a floresta a chamaria? Chamá-la pelo nome? É como se algo a chamasse para ir até lá, para encontrar a cabana. Ela alcançou o portão e pôde ver uma pequena luz piscando dentro da janela da cabana. Um puxão de dentro dela a impulsionou para a frente. A curiosidade a encheu, catapultando-a para abrir a porta. Quando ela abriu a porta, a cabine ficou imediatamente iluminada. Uma mulher abatida estava sentada diante de um fogo violento, balançando para frente e para trás, sua pele enegrecida por fuligem e cinzas, seu rosto marcado pelo tempo. Seus olhos sagrados estavam fundos e perdidos, mas olhavam diretamente para Gold, como se ela estivesse esperando por ela, quase como se estivesse esperando por ela. Enquanto a mulher movia as mãos em movimentos fluidos à sua frente, o ar na cabine girava ameaçadoramente. Teias de aranha, poeira e pedaços de móveis quebrados estavam espalhados por toda a cabine, o interior parecendo ter sido sacudido com força como um globo de neve. A panela no fogo estava borbulhando, espirrando um líquido marrom grumoso no fogo, fazendo com que a fumaça inundasse a sala. Gold ficou paralisada no lugar, enquanto a velha se aproximava dela. As mãos frias da mulher envolveram o braço de Gold, prendendo-a no lugar, suas unhas amareladas e quebradas perfurando profundamente sua pele. Ela cantou palavras sussurradas para Gold, que soavam como outro idioma, puxando-a para um estado quase de transe. As bordas da sala começaram a borrar como uma pintura aquarelada. Assim que ela caiu em um sono profundo, Gold ouviu a mulher sussurrar as únicas palavras que ela reconheceu desde que entrou na cabine. Você veio, o interior parecia ter sido sacudido com força como um globo de neve. A panela no fogo estava borbulhando, espirrando um líquido marrom grumoso no fogo, fazendo com que a fumaça inundasse a sala. Gold ficou paralisada no lugar, enquanto a velha se aproximava dela. As mãos frias da mulher envolveram o braço de Gold, prendendo-a no lugar, suas unhas amareladas e quebradas perfurando profundamente sua pele. Ela cantou palavras sussurradas para Gold,
que soavam como outro idioma, puxando-a para um estado quase de transe. As bordas da sala começaram a borrar como uma pintura aquarelada. Assim que ela caiu em um sono profundo, Gold ouviu a mulher sussurrar as únicas palavras que ela reconheceu desde que entrou na cabine. Você veio. O interior parecia ter sido sacudido com força como um globo de neve. A panela no fogo estava borbulhando, espirrando um líquido marrom grumoso no fogo, fazendo com que a fumaça inundasse a sala. Gold ficou paralisada no lugar, enquanto a velha se aproximava dela. As mãos frias da mulher envolveram o braço de Gold, prendendo-a no lugar, suas unhas amareladas e quebradas perfurando profundamente sua pele. Ela cantou palavras sussurradas para Gold, que soavam como outro idioma, puxando-a para um estado quase de transe. As bordas da sala começaram a borrar como uma pintura aquarelada. Assim que ela caiu em um sono profundo, Gold ouviu a mulher sussurrar as únicas palavras que ela reconheceu desde que entrou na cabine. Você veio, cuspindo um líquido marrom grumoso no fogo, fazendo com que a fumaça inundasse a sala. Gold ficou paralisada no lugar, enquanto a velha se aproximava dela. As mãos frias da mulher envolveram o braço de Gold, prendendo-a no lugar, suas unhas amareladas e quebradas perfurando profundamente sua pele. Ela cantou palavras sussurradas para Gold, que soavam como outro idioma, puxando-a para um estado quase de transe. As bordas da sala começaram a borrar como uma pintura aquarelada. Assim que ela caiu em um sono profundo, Gold ouviu a mulher sussurrar as únicas palavras que ela reconheceu desde que entrou na cabine. Você veio, cuspindo um líquido marrom grumoso no fogo, fazendo com que a fumaça inundasse a sala. Gold ficou paralisada no lugar, enquanto a velha se aproximava dela. As mãos frias da mulher envolveram o braço de Gold, prendendo-a no lugar, suas unhas amareladas e quebradas perfurando profundamente sua pele. Ela cantou palavras sussurradas para Gold, que soavam como outro idioma, puxando-a para um estado quase de transe. As bordas da sala começaram a borrar como uma pintura aquarelada. Assim que ela caiu em um sono profundo, Gold ouviu a mulher sussurrar as únicas palavras que ela reconheceu desde que entrou na cabine. Você veio, suas unhas amareladas e quebradas perfurando profundamente sua pele. Ela cantou palavras sussurradas para Gold, que soavam como outro idioma, puxando-a para um estado quase de transe. As bordas da sala começaram a borrar como uma pintura aquarelada. Assim que ela caiu em um sono profundo, Gold ouviu a mulher sussurrar as únicas palavras que ela reconheceu desde que entrou na cabine. Você veio, suas unhas amareladas e quebradas perfurando profundamente sua pele. Ela cantou palavras sussurradas para Gold, que soavam como outro idioma, puxando-a para um estado quase de transe. As bordas da sala começaram a borrar como uma pintura aquarelada. Assim que ela caiu em um sono profundo, Gold ouviu a mulher sussurrar as únicas palavras que ela reconheceu desde que entrou na cabine. Você veio. Ela acordou sobressaltada. Através de seus cílios pálidos e trêmulos, Gold podia ver 3 enormes animais como homens, rosnando e cuspindo para a velha, aparentemente esperando por algo. Enquanto ela mexia a panela com o líquido marrom empelotado sobre o fogo, ela despejava colheradas da lama marrom congelada em calhas de metal no chão. As 3 feras comeram com uma força insaciável que deixou Gold assustado. Dentes afiados como navalhas rangeram contra o metal enquanto devoravam a refeição. Ela podia ver pedaços de algo na substância parecida com mingau, que parecia carne e ossos rasgados. Gold sufocou uma mordaça e conteve seus gemidos de terror. Gold podia ouvir a velha divagando para si mesma incoerentemente. Com tanto medo de se mover ou fazer barulho, a garotinha ficou imóvel, mal respirando, enquanto o caos se instalava ao seu redor. As feras terminaram sua refeição repugnante e ela podia ouvi-los chegar onde ela estava dormindo e cercá-la. Ela deu uma olhada mais de perto e percebeu que as enormes feras não eram bestas, mas enormes ursos. Seus rostos estavam contorcidos em caretas dolorosas, cada um emaranhado em uma exibição de pesadelo. Seus longos cabelos castanhos eram grossos e cobertos de poeira e sujeira, pendurados em cachos emaranhados.
Os monstros a agarraram pelos pulsos e tornozelos com suas patas enormes, suas garras perfurando sua pele. A saliva quente e rançosa deles escorria sobre Gold enquanto a carregavam para uma sala dos fundos. As feras a jogaram na cama do quarto e bateram a porta atrás deles enquanto saíam, grunhindo e rosnando em sons baixos e guturais. Ela podia ouvi-los furiosamente rasgando a casa, não felizes com o atraso em outra refeição. A mente de Gold estava nebulosa e ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha que sair daquele lugar. Ela sentiu a pressão em sua mente e a tristeza se infiltrando nela quando algo tomou conta de seus pensamentos. Era disso que os pesadelos eram feitos. Ela podia sentir profundamente dentro dela algo empurrando seus pensamentos. Ela estava presa no lugar nesta cama enorme, sufocando nas camadas, algo mentalmente a segurando lá. Ela podia sentir a velha senhora cantando palavras em sua mente, enviando visões de tortura e tormento nas mãos dos ursos diante de seus olhos. A velha teceu a história de uma cabana escondida na floresta, intocada pelo mundo exterior, envolta por uma maldição, para nunca ser levantada. Seus filhos foram transformados em ursos, para vagar pela floresta, com uma fome insaciável de carne humana, pelo resto da eternidade. Ela era guardiã deles e Gold sabia, sem palavras, que ela seria sua próxima refeição. Esta mulher era uma bruxa. Algo que Gold só tinha ouvido falar nos contos de fadas que sua mãe ia para ela em casa. O lar parecia tão distante naquele momento, quase irremediavelmente distante. A mente de Gold foi liberada novamente e ela sentiu a plena consciência de seus arredores. Ela pulou silenciosamente da cama carregando um travesseiro, correu para a janela e, segurando o travesseiro contra a janela, sem hesitar, bateu com o cotovelo o mais forte que pôde. O vidro caiu em cascata ao seu redor e, antes que qualquer outra coisa acontecesse, ela pulou pela janela e começou a correr. Com o pânico torcendo por dentro, ela disparou o mais rápido que pôde pela trilha. Passaram-se apenas alguns minutos antes que ela ouvisse um grito agudo vibrar pela floresta, seguido por rosnados ameaçadores distantes e baixos retumbando durante a noite. Ela esperava que aqueles poucos minutos fossem suficientes para um avanço. Ela correu pela floresta, ouvindo os sons dos ursos rasgando a vegetação rasteira do chão da floresta. Ela correu o mais rápido que pôde, espinhos rasgando sua pele, tropeçando, lágrimas silenciosamente escorrendo por seu rosto enquanto ela segurava seu medo. Enquanto corria, ela podia sentir a névoa em sua mente se dissipando. Os pensamentos da cabana ficando cada vez mais distantes. Gold estava ofegante, coberta de arranhões e suja da cabeça aos pés, seu capuz vermelho esfarrapado. Ela continuou correndo com os monstros beliscando ferozmente a seus pés. Assim que ela se libertou da floresta, um silêncio imóvel imediatamente cortou a noite escura como breu. Tudo voltou para a floresta como um sonho e Gold desmaiou de exaustão bem no meio do campo. Foi exatamente aí que as equipes de busca encontraram Gold quando vasculharam aquela área da floresta em busca de uma garotinha desaparecida de 8 anos, loira, olhos escuros. Como ela só conseguia se lembrar de memórias borradas de mingau, uma cama muito macia e 3 ursos, a história se transformou em um conto de fadas como você o conhece. As equipes de notícias cunharam seus cachinhos dourados e o resto, como dizem, é história. No entanto, para Gold, quando a atenção inicial da mídia e a preocupação constante de seus pais desapareceram, ela ficou com uma curiosidade e muitas perguntas. Todas as memórias foram apagadas da mente de Gold, como se fosse um mero sonho. Com o passar dos anos, Gold sempre podia sentir algum tipo de presságio se ela saísse muito tarde ou muito perto da floresta, mas ela nunca poderia provocar os horrores do que ela entrou, na floresta naquela noite. Ela só podia sentir as peças que faltavam em sua memória como áreas cinza escuras em sua mente, nebulosas e zumbindo como uma velha TV em preto e branco. Ela não sabia o que eram, mas podia sentir as memórias fazendo cócegas no fundo de sua mente como uma coceira que ela não conseguia coçar. Ela abriu os olhos e limpou a garganta, arrepios percorrendo sua espinha. O fogo estava diminuindo e a floresta ainda estava tão quieta. O frio a gelou até o âmago. Ela estava exausta,
era a primeira vez que contava aquela história e, com sorte, a última. E essa foi a verdadeira história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos, ela sussurrou. Ela se levantou e se espreguiçou. Ao longe, ouvia-se um zumbido rítmico que lentamente se transformava em palavras. Ela se afastou das últimas brasas do fogo, vestiu seu moletom vermelho e começou a descer o caminho familiar, a escuridão cobrindo seus cachos dourados. Go-Olud-Di. Go-Olud-Di. Venha para a floresta e você verá a cabana através das árvores. Go-Olud-Di. Os olhos perscrutadores de Gold olharam para trás uma última vez enquanto ela desaparecia na floresta. Fim. Antes de sair, curta, comente e compartilhe.